Fala galera, meu nome é Dara Beatriz e o vídeo de hoje é sobre a estrutura familiar e religiosa do continente europeu. Mas se você acha que já conhece tudo e por isso o vídeo vai ser monótono, você está completamente enganado, porque a Europa possui características tão peculiares que te farão pensar se é realmente real ou fake news. Mas acreditem, no fim desse vídeo você estará vendo aquele continente de uma forma diferente. Só para começar, vamos falar sobre a religião das bruxas. Para isso, eu contarei com a ajuda do meu colega Danilo Isaac. Pois bem, a religião neopagã Wicca surgiu entre os anos de 1940 e 1950 na Inglaterra, a partir dos estudos do antropólogo amador Gerald Gardner. Ela é uma religião politeísta, pois acredita no culto da deusa tríplice e do deus conífero. E ela se diferencia da maioria das outras religiões por ter uma crença matriarcal, já que adoram a deusa mãe. E sim, eles acreditam em magia, mais especificamente sobre como o sobrenatural e os princípios físicos e espirituais femininos e masculinos interagem com a natureza. Sim, e os rituais da Wicca seguem as fases da lua, os solstícios de verão e inverno e os equinócios de primavera e outono. De acordo com Lindsay Wengors, que é graduada em Teologia e Relações Internacionais, o sangue, assim como outros fluidos corporais como a urina e o sêmen, são vistos como um poderoso criador de laços. Ela ainda afirma que, em alguns casos, os wiccanos colocam sangue de menstruação na comida ou bebida de uma pessoa querida a fim de fortalecer sua relação. E atualmente, a religião Wicca, assim como as outras religiões neopagãs, não fazem sacrifícios animais. Já em relação à estrutura familiar, a antropóloga brasileira Daniela Cordovil relatou em um dos seus artigos científicos sobre a religião Wicca que eles não se prendem aos padrões tradicionais de família entre homem, mulher e filhos biológicos, e que, inclusive, todo animal, racional ou não, que tenha uma relação de afetividade, que esteja inserido em um contexto de sentimento, é considerado parte da família. Ela também relata que alguns desses adeptos da religião vivem relações poliamorosas e têm respaldo para isso, pois ela afirma que a visão religiosa de mundo permite e encoraja que eles tenham experiências sexuais e afetivas isentas de culpa. Em seu livro Magic, Witchcraft and the Other World and Anthropology, a antropóloga britânica Susan Greenwood diz que os rituais feministas de bruxaria funcionam como uma forma de resistência à cultura patriarcal dominante. O espaço do ritual é onde o feminino é especialmente valorizado e as mulheres são curadas das visões negativas de si mesmas, que fazem parte do condicionamento do patriarcado. Ela ainda acrescenta que o simbolismo da feminilidade por excelência é o sangue menstrual. Em uma das suas obras, a autora de bruxaria Laurie Cabal diz que religion is about creation, and for that reason, religion should be about the earth. E por ter essa forte conexão com a natureza, um guia preparado pela Warwickshire Race Quality Partnership diz que a maioria dos Wiccas escolhe cemitérios naturais, utilizando caixões simples e, o mais importante, biodegradáveis. Também é bem comum serem cremados e eles não veem a morte como algo ruim. Eles a entendem como um descanso. É um momento em que eles voltam para o útero da mãe natureza. De acordo com uma pesquisa etnográfica publicada pela Drexel University, recentemente a religião Wicca tem ganhado popularidade devido à explosão do movimento feminista que ocorreu lá na década de 70. Já que no Brasil, a religião se popularizou depois da publicação da obra Brida, de Paulo Coelho. E então, muita informação, né? Mas não parou por aí, porque agora o Ítalo e o Manuel vão contar sobre a religião que acredita nos extraterrestres. O raelianismo é uma religião que foi criada nos anos 90 na França por Rael, que era um ex-jornalista esportivo que, após caminhar em um bosque, ele teve um contato com extraterrestres e foi abduzido. Esses extraterrestres passaram todo o conhecimento para ele dessa criação que veio toda através de clonagem, como se toda a vida na Terra foi feita a partir de clonagem por esses extraterrestres. Também eles dizem que os profetas que tem na Bíblia são, na verdade, extraterrestres que vieram aqui para dar conhecimento às pessoas. Uma curiosidade sobre essa religião é que eles são individualistas, eles não acreditam em nenhum tipo de ligação social, amorosa, eles não se casam, por exemplo. Não é uma exceção, tipo, existem exceções, tem pessoas que são raelianistas, mas tem uma família, tem um casamento, mas a maioria sim. É uma religião que fica concentrada principalmente ali na Europa, tem no Canadá e Estados Unidos também. Tem cerca de 55 mil pessoas no mundo. Eles são a favor do aborto, não tem problema nenhum com a sexualidade dos seus fiéis.
ele acha que o indivíduo tem o poder de tomar suas próprias decisões, por isso que eles não se importam muito com isso. Ítalo vai falar um pouco mais. Isso mesmo, Emanuel. Provavelmente você já ouviu falar de duas coisas bastante interessantes e que geram bastante estranhamento sobre ela, que são os ETs e clonagens. Essa religião se tornou conhecida em 2001 por ter a empresa Clonage divulgado, que criou o primeiro clone humano, e por Rael, membro líder dessa religião, ela também deseja criar uma base extraterrestre em Portugal com doações dos membros dessa religião. Uma coisa também interessante, ela é bastante aberta, tanto que ela mudou o seu símbolo. Antes era esse, o símbolo da suástica, agora é esse, o mesmo símbolo da estrela de Davi, só que com a espiral ao redor. Porque em relação à aceitação para toda a história que a suástica ela carrega, eles mudaram para essa. E agora veremos outros fatos curiosos sobre a Europa. Você sabia do caso que ocorreu na Espanha com o casal Patrick e Susan? Pois é, se não sabia, vai saber agora. Eles são irmãos biológicos e tiveram 4 filhos juntos. Meu Deus, você deve estar estranhando muito isso, mas calma. Após o falecimento da mãe de Patrick, ele caiu em amor pela sua irmã, e foi uma relação totalmente consentida. Mas, de acordo com o Código Civil da Espanha, incesto é considerado crime, e somente ele foi preso e teve, consequentemente, os seus filhos afastados. E a partir daí, surgiram 3 blocos para discutir a questão do incesto. O primeiro bloco, que era mais conservador, dizia que o incesto deve sim ser considerado crime e que ele abala a instituição familiar, além de trazer consequências genéticas, e deu como exemplo 2 dos filhos do casal que têm problemas mentais. Já o segundo bloco, que ele considera o incesto sim adequado, mas que devemos julgar o incesto por via terapêutica e não criminosa. E já o terceiro e último bloco dá a privacidade e a liberdade a todo tipo de comportamento sexual, desde que seja de forma consentida. E não acabou por aí. De acordo com os aspectos culturais da Alemanha, alguns estudiosos e algumas pessoas utilizam os estudos de Levi Strauss, que diz que a proibição do incesto está muito ligada à constituição do ambiente civilizado. E também temos 2 países, um que é a favor do incesto e o outro que é contra. Portugal, que a lei é omissa à prática incestuosa, e inclusive filhos que são frutos desses relacionamentos podem ser registrados pelos ambos os pais, mesmo que o pai seja tio ou avô da criança. Já Reino Unido é totalmente o contrário. Ele proíbe a prática incestuosa e ainda analisa casos de meios-irmãos. Sei que agora você tá com um mar de informações e deve estar estranhando muita coisa, mas eu espero que até o final desse vídeo você aprenda a exercitar o seu olhar antropológico, olhar esse que vamos falar mais na frente. Bom dia, eu vou falar sobre a visão antropológica do aborto na Europa. No decorrer da história, o aborto foi e vem sendo provocado por vários métodos diferentes e seus aspectos morais, éticos, legais e religiosos são objeto de intenso debate em diversas partes do mundo. E é uma das práticas que mais revela a diversidade em seu tratamento, através do tempo, e em certas épocas e religiões não é permitido, e nem é punido. Em outras épocas também, e em outros povos, é duramente castigado, e podemos chegar até em pena de morte. Luana, você sabia que até a década de 1970 a maioria dos países proibia a interrupção da gravidez e que pouco a pouco foi legalizada e permitida em quase toda a Europa? Mas Malta ainda é o único país que proíbe o aborto sob quaisquer circunstância. Complementando, em todo o mundo, segundo os dados da OMS, das 210 milhões de gestações que ocorrem todo ano, entre 46 a 55 milhões, ou seja, 22% culminam em abortos. Destes, cerca de 30 milhões de procedimentos são obtidos legalmente e 20 milhões ilegalmente. Por dia, são aproximadamente 126 mil abortos. 78% dos abortos são realizados em países desenvolvidos. Isso é 22% são em países desenvolvidos. Além disso, a situação do aborto tendeu-se à homogeneidade apenas após a Revolução Francesa. Com isso, a situação jurídica mudou radicalmente, com a lei inglesa em 1803, que punia severamente qualquer tipo de aborto. Na França, o aborto é legalizado até as 12 semanas. E isso também no mundo todo. Passou das 12 semanas, que é equivalente a 3 meses. O aborto ele pode ser de risco, então geralmente as clínicas
que têm autorização para fazer esse procedimento, elas não fazem por conta disso, a não ser que seja algo muito grave. Porém, as clínicas clandestinas, algumas fazem procedimento que ultrapassam as 12 semanas. Já na União Europeia, o debate jurídico sobre o aborto procura evitar, em geral, saber se o feto é ou não uma pessoa, para conter seus esforços em combater a praga do aborto clandestino. Dos 27 países que compõem atualmente, todos possuem legislação que permite o aborto voluntário. Um compilado de dados etnográficos permite extrair traços intrigantes e congruentes com par na tolerância e indignação. Quando praticado, o aborto é feito de forma secreta, ou ao menos ao abrigo dos olhos. Esse tipo de figura deve atrair nossa atenção para uma oposição que exerce papel importante em relação ao nosso objeto. Trata-se da oposição cuja análise foi particularmente desenvolvida na obra etnológica de Pierre Bourdieu, nos textos consagrados ao parentesco entre o que concerne ao oficial dotado entre o caráter público, coletivo e solene. Portanto, podemos perceber que a religião é algo amplo e que cada indivíduo está inserido na sua crença, na sua fé, e cada cidadão tem o direito de se relacionar com o mistério da sua própria maneira. Nesse contexto, o olhar antropológico vai nos fazer quebrar as barreiras da intolerância religiosa, a fim de aceitarmos o direito do outro, de se relacionar com a religião da sua maneira, assim formando indivíduos mais tolerantes e, acima de tudo, mais conscientes. Assim, o conceito de família vem sendo mudado constantemente no mundo atual, por mais que ainda exista uma parcela da sociedade mais conservadora que não esteja de acordo com os novos formatos de família. Contudo, se faz necessário relativizar o olhar e perceber que somos um modelo de família possível de tantas outras, mas não, nunca, a única. E é essencial exercer a alteridade para que haja o respeito às diferenças.